no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os assuntos dos bastidores políticos do Ceará estão aqui. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral TRE em rejeitar embargos movidos pelo Partido Liberal gera apreensão entre os deputados estaduais Carmelo Neto e Pastor Alcides e as deputadas estaduais doutora Silvana e Marta Gonçalves, que tiveram os mandatos cassados por fraudes das candidaturas de mulheres nas eleições de 2022, como conta agora o repórter Sátrio Salles. Gera apreensão entre os deputados estaduais Carmelo Neto e Pastor Alcides Fernandes e as deputadas estaduais Silvana Oliveira e Marta Gonçalves a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, ao rejeitar nesta segunda-feira embargos movidos pelo Partido Liberal como tentativa de reverter a cassação dos mandatos dos 4 parlamentares. O PL questionava falha nos processos. O TRE cassou os mandatos de Carmelo, Alcides, Silvana e Marta por irregularidades na chapa de mulheres lançada em 2022 à Assembleia Legislativa. Com a rejeição dos embargos, o PL recorrerá ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na tentativa de reverter a decisão do TRE do Ceará. O Ministério Público Eleitoral entendeu após as investigações que houve fraude e, com base neste parecer, o Tribunal Regional Eleitoral cassou os 4 parlamentares. As irregularidades foram caracterizadas de acordo com o Ministério Público Estadual com a apresentação de candidaturas de mulheres que disseram não ter pedido ao PL para serem lançadas ao Legislativo. A preocupação entre as lideranças estaduais do Partido Liberal é com as decisões do TSE, que ao longo dos últimos 2 anos manteve a cassação dos mandatos de vereadores eleitos em 2020 nas chapas com irregularidades de candidaturas femininas. As fraudes na cota de gênero estão entre as infrações mais graves na legislação eleitoral. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Hoje o Tribunal Regional Eleitoral deve concluir, jornalista Beto Almeida, a última etapa dos julgamentos desses embargos movidos pelo Partido Liberal, que são ações que questionam a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Mas tem razão o Sátiro Salles quando faz esse registro sobre a preocupação, a inquietação, a apreensão entre os deputados e deputadas estaduais do PL que tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral em função de irregularidades registradas pelo Ministério Público Eleitoral na campanha de 2022, quando o PL lançou a chapa feminina, as candidaturas femininas à Assembleia Legislativa. Pelas investigações do Ministério Público Eleitoral, nomes de mulheres que constavam na chapa do PL, essas mulheres não deram autorização para o PL registrá-las como candidatas. Toda essa confusão passou pelo TRE, que decidiu cassar os mandatos das 2 deputadas estaduais, dos 2 deputados estaduais do PL, e agora o último recurso para a salvação desses mandatos é uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. Mas com um detalhe em tudo isso, para você, ouvinte, internauta, entender: as deputadas estaduais doutora Silvana e Marta Gonçalves e os deputados estaduais Carmelo Neto e Pastor Alcides continuam no exercício da atividade parlamentar até a decisão final do TSE. E para muitos ouvintes fica essa pergunta, Beto Almeida: quando será a decisão final do TSE? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. É uma apreensão e uma agonia até, Luzenor, lenta, porque só aqui, nesse caso específico, aqui no estado do Ceará, o TRE, você deve estar lembrado, dos nossos ouvintes também, julgou isso em maio, numa votação apertadíssima, por 4-3, quer dizer, colocando exatamente, anulando
todos os votos que foram dados aos candidatos do PL por fraude à cota de gênero nas últimas eleições e também anulando todos os votos dados para os 4 eleitos. Numa decisão, Zenor, que é, de fato, inédita pela forma como foi feita numa eleição geral, anulando toda uma chapa que tem, inclusive, o mais eleito, que é o Carmelo. Então não é uma decisão, vamos dizer assim, corriqueira. E isso vai demorado, porque houve e tem ainda muitos recursos para serem julgados. O que o TRE fez até agora foi exatamente rejeitar todos os embargos declaratórios que foram dados à entrada pelos candidatos que se sentiram prejudicados. Esses embargos declaratórios, eles têm uma função, Zenor, dentro da justiça, de rever uma decisão que, por acaso, nos autos eles têm, os candidatos tenham apresentado algum argumento sólido, mas o TRE não deu vazão a esses argumentos e disse que vai manter o entendimento da anulação da chapa. O que ainda tem para ser feito hoje, por isso que tem a previsão de que seja concluído isso. Ainda tem outros embargos do Ministério Público também, estadual, do federal, aliás, que foi quem deu entrada no processo. Tem outros embargos de réus, então são embargos para tentarem anular a decisão do pleno do TRE. Isso significa dizer o seguinte, que ok, os candidatos aqui do PL, os deputados, aliás, eles já estão trabalhando com essa hipótese de recorrer ao TSE em Brasília. E você me pergunta, e os ouvintes ficam perguntando, até quando se arrasta isso? Vem desde maio. Esse é um prazo ainda que deve ter uma certa indefinição, porque é como se o processo zerasse aqui e fosse para a Justiça Eleitoral, só que no âmbito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Essa preocupação entre deputados e deputadas estaduais do PL aumenta ainda mais, Beto Almeida, diante de um histórico dos últimos 2 anos do Tribunal Superior Eleitoral de manter decisões dos TREs em diferentes estados, inclusive do estado do Ceará, de cassar mandatos de vereadores por fraude, por irregularidades na cota de gênero. Tivemos, aqui mesmo você registrou, creio que foi na semana passada, uma eleição suplementar, num caso inédito na história política do Ceará, parece-me que no município de Alto Santo, exatamente, para reeleição dos novos vereadores em função das chapas que foram cassadas, os vereadores eleitos em 2020 e acabaram perdendo o mandato porque a Justiça Eleitoral entendeu que naquele momento do processo eleitoral houve fraude na cota de gênero, ou seja, nas candidaturas femininas. Então, há essa apreensão como componente de inquietação dentro do PL do Ceará, em função do TSE ter mantido decisões no passado recente em relação a vereadores também beneficiados com irregularidades nas candidaturas de mulheres. Tem essa apreensão, você citou o caso aí de Alto Santo, que é uma coisa inédita também, uma eleição suplementar apenas para vereadores no município que teve mais de 50% da chapa, né, dos eleitos, aliás, cassados exatamente por fraudes à cota de gênero. Na outra ponta, tem aquela tentativa ainda, Zenor, de se aprovar o perdão para os partidos políticos que cometeram, por exemplo, alguma irregularidade, principalmente em relação a essa questão das chamadas cotas de gênero. Esse é um outro ponto também que o PL ainda aposta, se sustenta, porque, inclusive, não é algo que esteja no raio de interesse apenas do PL ou de um partido ou outro. Todos os partidos, na realidade, têm interesse em tratar dessa questão. Então, é um assunto que vai continuar na pauta política, é um assunto que continua gerando inquietação a quem está na mira da justiça. Claro, não dá para dizer que os deputados, a bancada do PL de deputado estadual aqui fica tranquila com uma situação como essa, já que o caso não foi resolvido aqui no âmbito do TRE do estado, vai ter que ir a Brasília, então são outros argumentos. A gente sabe muito bem, Zenor, também, que tem que ter o que eu chamo assim de histórico político do que isso representa. Tem muita gente interessada, inclusive, nessas vagas de suplentes, né, Beto? Na briga de bastidores políticos sempre tem interesses contrariados, sempre tem também expectativas, né? Exatamente, inclusive dos suplentes que estão hoje aqui aguardando essa decisão. Então, assim, tem muita coisa em jogo na realidade. Não dos suplentes do PL, mas sim uma redistribuição de vagas que beneficiaria outros partidos.